Irmãos, o tema do nosso mês da família, deste mês de maio, é família na contramão do mundo. E o nosso objetivo durante este mês é refletirmos sobre como nós podemos ter uma vida familiar adequada aos padrões de Deus. Como nós podemos ter uma vida familiar que reflete o projeto original de Deus. Ok? Por que isso é importante? Por que é importante nós refletirmos sobre isso? A família e os papéis dos membros familiares têm sido, em nossos dias, redefinido. Há uma tentativa mundana, pecaminosa, diabólica, de redefinir conceitos importantes da vida. A família é uma dessas instituições importantes da sociedade que tem sido redefinido pelo mundo. Por exemplo, fala-se muito em tipos de família. E existe, inclusive, a família tradicional. O que é a família tradicional? E eu me pergunto até que ponto nós podemos chamar alguma família de família tradicional, se nós não estamos com isso, legitimando outros tipos de família. Não é? Existe família X e tradicional. Por que não existe família? De um modo bíblico, de um modo de acordo com os padrões de Deus. Então, há hoje em dia uma tentativa de redefinir aquilo que foi consolidado há vários séculos atrás, vários milhares de anos atrás. Então, ouvir o que Deus tem a nos dizer nesses dias vai nos ajudar a sermos orientados, a seguirmos dentro do plano de Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu desde o princípio de todas as coisas. Então, nós aprenderemos hoje, né, com essa primeira mensagem da série Família na Contramão do Mundo, nós vamos refletir hoje sobre o que é a família, o que de fato vem a ser a família. Eu vou ler com os irmãos 3 textos, para 3 tristes. Eu vou ler 3 textos. O primeiro é em Gênesis capítulo 2. Vamos lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E tudo que eu vou falar aqui inicialmente talvez seja muito óbvio para quem já está acostumado, inclusive aqui na igreja. Muita coisa do que eu vou falar aqui é óbvia, já é muito evidente para quem é cristão há um certo tempo. Mas eu vou mostrar, eu vou tentar mostrar o quanto é importante nós enfatizarmos isso em nossos dias. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Depois de Deus formar o homem, depois de formar a mulher, os dois se unem. E aí Moisés, que é o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Moisés, ao registrar Gênesis, ele diz no versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se a gente parar para pensar um pouco, refletir, só no fato de esse texto aqui ter sido escrito por Moisés, nós vamos pensar o seguinte: os teólogos dizem que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números foi escrito por Moisés. Na verdade, todos concordam. Todos que honestamente estudam as Escrituras concordam que quem escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, foi Moisés. Na época de Jesus, inclusive, isso era consolidado. Era a lei de Moisés. O Pentateuco, a Torá, é chamada de lei de Moisés. Então, os teólogos também afirmam que o Pentateuco foi escrito na época do Êxodo. Então, refrescando a memória dos irmãos aqui, quem lembra aqui do culto de Páscoa,
eu falei que o êxodo aconteceu quantos anos antes de Cristo? Isso mesmo que você está pensando. 1.500 anos antes de Cristo. 1.500 anos antes de Cristo. Não era isso que você estava pensando? Pronto. Esse foi o período do êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito em caminho à terra de Canaã. Aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Então, vamos imaginar o seguinte: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio foi escrito aproximadamente ali 1.500 anos antes de Cristo, certo? Então Moisés, ele está dizendo naquela época, Moisés está dizendo o seguinte: por esta razão, deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Moisés está dizendo, por que na nossa época se casa um homem e a sua mulher? Por que na nossa época o homem se junta a uma mulher e se torna uma só carne? Moisés está dizendo que Deus, quando criou o homem e a mulher, fez isso desde o princípio, desde muito tempo atrás. Ok? Então Moisés está dizendo isso para a sua comunidade, para a sua época. Por isso, deixa o homem, seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, Mateus 19, versículo 4 e versículo 5. Mateus 19, versículo 4 e versículo 5. Mateus 19, versículo 4 e 5. Diz assim: então respondeu ele, Jesus no caso: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Veja bem, Jesus está citando o mesmo texto aqui de Gênesis 2:24, certo? Mas tem um elemento diferente aqui na fala de Jesus. Ele está dizendo aqui para aqueles que estavam perguntando para ele: é lícito o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus questiona: vocês não estão lendo a Bíblia, não? Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Aí o Criador disse o quê, de acordo com Jesus? Por esta causa, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Mas eu disse a vocês que quem foi que disse lá em Gênesis 2:24 que deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher? Quem disse aquilo? Foi Moisés. E Jesus está dizendo aqui que o Criador foi quem disse aquilo. Porque quando o autor bíblico diz, é Deus quem diz. Quando o profeta de Deus fala, é Deus quem está falando. Quando Moisés diz: deixa o homem a seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, é Deus quem está dizendo isso. É Deus que estabeleceu que fosse assim. Isso já responde muita coisa. Por que na época do Antigo Testamento as pessoas praticavam poligamia? Homens como Abraão tinha, além da sua mulher, tinha relacionamento com outras. E tantos homens de Deus tiveram outras mulheres. Por que eles faziam isso? A resposta é simples, porém não resolve tudo. Por causa do pecado. Agora outra pergunta: Deus aprovava isso? Não, porque o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. E o homem se une à sua mulher e se torna uma só carne com ela. Agora eu quero só mais um texto, eu não quero ficar passeando toda a Bíblia, mas eu quero mostrar as ênfases de toda a Bíblia nesse texto aqui. Efésios capítulo 5. Veja que Deus, Jesus e agora o apóstolo Paulo
vão dar a mesma ênfase naquilo que foi dito desde o princípio. Efésios 5, versículo 31. Diz assim, Efésios 5, 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério aqui, que Paulo está revelando agora, não é mistério assim, nossa, o que é isso aqui, Paulo? É um mistério, não vou nem te contar. Mas ele está revelando qual é o mistério. Muitas igrejas falam mistério, mistério, né? O pastor não sabe o que vai dizer, diz um mistério. Mas Paulo está revelando aqui qual é o mistério. Ele está dizendo, olha, quando o homem se une à sua mulher, se torna uma só carne, e cada um tem seu papel no casamento, isso reflete a união de Cristo com a sua igreja. Esse é o mistério que foi revelado agora no Evangelho. Mas veja que Paulo cita o mesmo texto de Gênesis 2:24. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Lendo Gênesis, palavras de Moisés, lendo Mateus, palavras de Jesus, e lendo Efésios, palavras do apóstolo Paulo. Por que eu estou dando essa ênfase para os irmãos aqui? Porque em toda a Escritura nós percebemos que este é o padrão de Deus. E existe uma tentativa de redefinir o conceito de casamento e vida familiar, não só no mundo, mas também nas igrejas. E usando argumentos bíblicos, igual Satanás. Ouvistes o que foi... Lá não foi dito assim, não dizia assim na palavra? Então faz isso. Satanás tentando a Jesus. Igualzinho a Satanás. Tem certeza que é isso que está escrito lá? E tentando redefinir a família. Por exemplo, existem os chamados teólogos liberais que negam a literalidade de Gênesis 1 até o capítulo 11, dizendo que não existe esse negócio de Torre de Babel. Adão e Eva é só um mito, é só uma alegoria. O problema é que Jesus e o apóstolo Paulo citam o texto de Adão e Eva para dizer que o casamento é isso ali. É isso ali. O homem se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. E Jesus disse que aquilo foi o que Deus uniu. Deus uniu. Então, de acordo com Gênesis, de acordo com a palavra de Deus, Deus criou Adão, depois o colocou no jardim sozinho. Deus viu que não era bom essa condição de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Então, o texto nos mostra de Gênesis que Deus fez do homem um participante. Nenhum homem se sente completo, a menos que ele conduza a graça entre Deus e outra pessoa. Isso é o pastor John Piper que fala isso. Então, deveria ser outra pessoa com ele, e não um animal. Porque em Gênesis 2, nós temos a cena de Deus, como se fosse Deus, desfilando os animais diante de Adão, para mostrar para ele que entre os animais não iria encontrar ali alguém que o auxiliasse, alguém que lhe correspondesse. Assim, Deus criou outro ser humano de carne e osso, ou da carne e do osso do homem, para que ele fosse semelhante a ele, embora seja diferente. Deus não criou outro homem. Deus não criou outro ser diferente. Deus criou um ser semelhante, mas que ao mesmo tempo preservasse a sua diferença. Então, semelhante e diferente. Criando uma pessoa semelhante a Adão, porém muito diferente dele, Deus deu a possibilidade da profunda unidade que de outra maneira teria sido impossível. Qual é a beleza do casamento, da vida familiar? É como eu gosto de ilustrar isso com o violão. Eu ensino para os meus alunos de violão. Faça aí o acorde Ré. O acorde Ré, basicamente, é formado por 3 notas. Ré,
Fá sustenido e Lá. Ré, Fá, Lá dá o acorde Ré. É um acorde. Um acorde é um conjunto de notas. Só que quando você escuta ele sendo batido, parece um único som. Mas são 3 sons diferentes, mas que quando executados ao mesmo tempo, formam um único som. Acorde Ré, Ré, Fá, Lá. Ré, Fá sustenido, Lá. Acorde Dó, Dó, Mi, Sol. Então, se você vai além do teclado e aperta Dó, Mi, Sol, juntas, o som que sai é do acorde Dó. Essa é a beleza do casamento. Deus cria um homem, uma mulher, seres diferentes, embora semelhantes em dignidade, semelhantes em humanidade, mas distintos, inclusive biologicamente. Inclusive biologicamente. Isso quem diz é a própria ciência. Então, o mesmo ocorre, por exemplo, no coral, né? Quando o coral, mesmo que em vozes diferentes, aquelas vozes são executadas ao mesmo tempo, nós temos um único e belo som harmonioso. Né? Casamento é como música. Pessoas diferentes, mas que se complementam. Uma mulher chamada Diane Hicker, que é uma doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Pará, ela é cristã, ela apresenta uma definição de casamento que reflete bem o conceito das Escrituras. Eu quero apresentar aqui para os irmãos. Ela diz o seguinte, Diane Hicker, ela diz que o casamento é uma união integral e completa entre 2 pessoas. Se a gente ler só isso aqui, pode sugerir várias coisas, né? Mas ela acrescenta. É uma união multinivelada que abrange 2 pessoas em toda a complexidade de sua existência. É a união mais profunda que pode existir entre 2 pessoas, na medida em que, além de uma entrega afetiva, emocional, de planos e projetos de vida, uma entrega intelectual, ele inclui também uma entrega corporal. O casamento inclui, eu destaquei essa última fala dela, inclui uma entrega corporal, para falar sobre a intimidade que há no casamento. Mostrando que Deus criou seres diferentes para que justamente se complementassem na união íntima do casal. Então, quando ela fala de união corporal, ela afirma que existe uma coordenação entre corpos diferentes. Nossos corpos são completos, não necessitando de outro corpo não necessitando de outra pessoa, de outro corpo para funcionar biologicamente. Nós conseguimos, no geral, né? E aqui não faço igual as crianças, não. Não, mas eu conheço alguém que não consegue. Por favor. Mas nós conseguimos comer sozinho. O nosso sistema digestivo funciona sozinho. Né? Por favor, não fique... Não, mas eu conheço uma pessoa que não funciona bem. Tá? Por favor, no geral. Nosso corpo, ele funciona bem sozinho. Ele não depende de outra pessoa para funcionar. O nosso corpo é pleno, é completo. Obviamente, falando de um corpo saudável. Então, nós não necessitamos de outro para que o nosso corpo funcione biologicamente. Ele funciona biologicamente perfeitamente. Adão, quando ele estava lá no Éden, o seu corpo estava pleno, estava tranquilo, sossegado. Certo? Nesse sentido, desculpe, voltando aqui. Ao menos para uma função é necessário uma união de corpos diferentes. Que, no caso, cada corpo é autônomo, completo, perfeito, pleno. Nós não dependemos de outro corpo, fora o nosso, a não ser que seja para a reprodução. E aí ela diz, né, a Diane Hicker, que, nesse sentido, o casamento une pessoas diferentes, de corpos diferentes biologicamente, para terem uma experiência biológica e única. E aí é que está o que acontece no casamento. Quem é casado se torna um. Quem é casado se torna um com a outra pessoa. E por terem corpos diferentes, por serem diferentes,
sexualmente falando, ocorre ali uma experiência biológica única, que inclusive é o que gera vida. Então, quem é casado se torna um, seja de acordo com a Bíblia ou de acordo com a própria ciência. Há uma união baseada em, basicamente, diversidade e complementaridade. Então, no casamento existe uma união diversa, mas de complemento. Dentro dos padrões de Deus. Veja que se for de outro modo, não existe isso. Se for uma relação que não seja de acordo com o padrão de Deus, um homem se une à sua mulher, se torna uma só carne. Se for de outro modo, não ocorre isso que a palavra de Deus está dizendo e que a própria ciência confirma. Uma experiência biológica única. Então, Deus formou a mulher a partir do homem, como osso de seus ossos e carne da sua carne, e em seguida Deus apresentou ao homem a mulher, de modo que este pudesse descobrir, vivendo em companheirismo, o que significava para ele ser uma só carne. Ele iria aprender a partir da vivência com Eva o que significaria ser uma só carne. Então, Gênesis 2:24 oferece para todos nós o significado do casamento. O homem deixa o seu pai e a sua mãe, pois Deus lhe deu uma mulher, e não outro ser a quem se apegar. E ambos descobrem uma experiência do que significa ser uma só carne. Isso é casamento, de acordo com as Escrituras. Ok? E veja que a união de corpos é tão importante que, historicamente, no direito, né? O casamento ele pode ser desfeito ali quando não há quando a intimidade não ocorre. Inclusive, decisões passadas do STF foi favorável, inclusive, em situações assim. Né? Não é de hoje que o STF julga causas pequenas. Mas vamos lá. Que não é necessariamente uma causa pequena, né? É uma instância superior, né? Mas os irmãos entenderam aqui. Mas qual é o problema? Em Gênesis 3, nós vamos notar que há uma mudança na vida humana. O padrão de Deus foi substituído pelos padrões humanos. Desde aquele momento em que o primeiro casal cedeu à voz enganadora da serpente, lá no Éden, as coisas foram de mal a pior. Perdão. Muito bem. Então, desde Gênesis 3, quando houve a queda, o pecado, as coisas estão indo de mal a pior. Então, as revoluções intelectuais e as propostas de desconstrução assumiram protagonismo na nossa época. Tudo é questionável. Vamos questionar tudo. Vamos questionar, inclusive, a família. Por que tem que ser assim? Eu quero fazer as coisas de outro jeito. Eu quero fazer as coisas de outra maneira. Eu não gosto desses padrões. Né? E aí, eu quero falar com os irmãos um pouquinho aqui sobre um conceito que eu conheci a partir dos escritos e palestras de Guilherme de Carvalho, que é a revolução afetiva. Guilherme de Carvalho, ele conta de um pesquisador chamado Martin Schaeffer. Esse pesquisador, ele liderou uma pesquisa sobre racionalidade e emoção na linguagem. Ele queria identificar que mudanças ocorreram na linguagem desde 1850 até 2019. 1850 até 2019. E o Martin Schaeffer, ele liderou uma equipe que foi fazer essa consulta das mudanças de linguagem
que ocorreram durante todo esse período. Então, fez essa pesquisa em milhares de livros, conteúdos armazenados, inclusive, na internet, em sites de buscas de vários países, né? E a intenção era identificar um subgrupo de palavras que passaram por mudanças mais intensas na frequência do uso. Vocês sabem que isso é muito comum. A nossa linguagem ela é muito dinâmica, né? Existem expressões, gírias, que se utilizavam muito por um tempo e depois elas são substituídas por outras gírias, por outras expressões. E a pesquisa buscava descobrir que mudanças ocorreram na linguagem, nos padrões de linguagem. E aí os pesquisadores descobriram que as palavras associadas com racionalidade e com instituições e atividades coletivas, termos associados a atividades científicas e à quantificação, termos associados aos negócios, à economia, à organização social, tempos e lugares. Essas palavras que denotavam racionalidade e também que estavam relacionadas à pluralidade, por exemplo, nós, vamos, sigamos, né? Conseguiremos. E palavras ligadas a negócios e coisas racionais. Elas tiveram um grande crescimento desde 1850 até 1980. Houve um grande crescimento de palavras relacionadas à racionalidade. E elas começaram a cair a partir de 1980, e em 2007 eles identificaram que houve uma queda muito grande dessas palavras relacionadas à razão e à racionalidade. E aí um outro grupo de palavras relacionadas a sentimentos e atividade pessoal ou individual começaram a cair desde 1850 e se eleva dramaticamente no mesmo período em que aquelas palavras racionais começaram a cair. Então, a racionalidade, o pensamento, as ideias começaram a dar lugar ao quê? Aos sentimentos, às emoções. Certo? E então houve uma mudança significativa na linguagem. O que se percebeu? De uma linguagem mais coletivista para uma linguagem mais individualista e emocional. Uma linguagem mais... Antes era uma linguagem mais racional e coletiva, e depois houve essa mudança para uma linguagem mais sentimentalista, mais emocional e mais individual. Ok? E você tem muito disso nos filmes, nas novelas, nos livros. Faça o que tiver que fazer. Faça o que o seu coração diz. Siga o que você deseja. Né? O que se pode perceber, não é apenas nessa pesquisa, né, sobre o uso das palavras, mas da observação da realidade, a gente pode perceber isso, né? Uma forte tendência à individualização e à sentimentalização da vida. E é por isso que Guilherme de Carvalho usa essa expressão, revolução afetiva. Aconteceu uma revolução, que muitas pessoas não perceberam. A revolução aconteceu nos afetos. As pessoas estão mais motivadas a viver baseado nas emoções e nem sempre na realidade das coisas. E Guilherme de Carvalho também fala que a revolução afetiva afetou até mesmo a vida religiosa. Até os anos de 1960, as igrejas, por exemplo, eram mais comunitárias e mais éticas. E há muitas igrejas que enfatizam, inclusive, o individualismo. O culto é uma expressão sua para Deus, não é um culto coletivo, mas é um momento seu com Deus. Então, ninguém deve mexer em você durante o culto. Ninguém deve falar com você, porque você está cultuando ao Senhor naquele momento ali. Já viram isso? É o seu momento com Deus. Não, o seu momento com Deus é em sua casa. Não é? Fecha a sua porta, vai para o teu pai que está em secreto.
O culto na igreja não é um culto individual. É um culto da igreja, do coletivo. Mas perdeu-se muito isso, inclusive nos cultos, né? Então, essa mudança de paradigma de uma sociedade mais racional, de uma sociedade mais coletiva, para uma vida mais baseada nos sentimentos, nos afetos e no indivíduo, desembocou também numa redefinição do conceito de família. Certo? E aí eu vou trazer uma citação agora de Guilherme de Carvalho, que é um pouco grande e um pouco difícil, mas vamos tentar entender aqui. Ele diz: a nova família aqui, os novos padrões de família. A nova família é eudemonística, quer dizer, relacionada ao meu prazer particular, de acordo com aquilo que eu desejo. A nova família é eudemonística, tendo sua legitimidade baseada na qualidade dos afetos e no grau de felicidade emocional. Veja que a família está mais a nova família, o novo conceito de família é baseado naquilo que eu desejo, nas minhas emoções, na felicidade que eu quero obter com aquilo, e não no parentesco ou em deveres morais. A mudança que começou no imaginário literário, na mídia tradicional, como as novelas no Brasil, e na cultura de massa, finalmente desaguou no direito de família e no STF, com o casamento sendo redefinido de uma união durável de homem e mulher para qualquer união sexual afetiva, sem nenhum imperativo de perdurabilidade. Veja que o próprio STF, numa decisão de um tempo, esqueci quem foi que deu, mas o próprio STF tomou uma decisão, acho que em 2008, agora não vou lembrar, de que o casamento é, na verdade, uma união afetiva. O casamento é uma união afetiva. E aonde isso leva? Aonde isso leva? Porque união afetiva é uma união baseada no afeto, na emoção. Ora, se eu tenho uma afeição por uma criança, eu sendo adulto, o que me impede de me casar com ela? E tem muita gente que, inclusive, chama a pedofilia de doença, de transtorno. Não é? E a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta por aí, viu? Se o casamento é baseado numa união afetiva, então pode homem com homem, mulher com mulher. E não é por isso que eles definem assim? O que é o casamento? Na concepção do mundo, o casamento é uma união meramente afetiva. E não tem aspectos de durabilidade. Não, se não der certo, cai fora. Expressões que a gente escuta muito hoje: olha, ouça o seu coração, faça o que te faz feliz. Isso representa bem o que se faz, o que se vive hoje em dia. Já viram o poliamor? Poliamor. Pessoa que ama várias pessoas, inclusive pode se casar com várias, ou se relacionar com várias. É o poliamor. Quem manda no coração? Quem manda no amor? E se o casamento é meramente uma união afetiva, como sugere aí a revolução afetiva, se o casamento é uma mera união afetiva, então é verdadeira aquela frase que diz: consideramos justa toda forma de amor. E aí você tem personagens importantes da música brasileira tendo relações com criança de 13 anos e a mídia achando normal. Você tem as pessoas... teve um show de Madonna ontem, né? Lá no... sabia nem que ela existia ainda. Mas teve um show de Madonna. E disse que era pura pornografia ao vivo.
Se é uma mera questão de afeto, tudo é válido, né? Então veja, o mundo que nós estamos vivendo hoje é isso. E se você falar alguma coisa se você falar alguma coisa contra, você está ferindo o quê? Os afetos, os sentimentos das pessoas. É muito ódio no coração dizer que isso está errado. Não é? Então estamos vivendo nessa época, irmãos. Bem-vindos a essa triste realidade que nós estamos vivendo hoje. E aí, no campo da família, as pessoas pensam que pode criar uma família a partir de um modelo que não vem de Deus. Revelando aquilo que Guilherme de Carvalho também chama de introversão espiritual e psicológica. Eu gosto desses termos, porque ele fala que a introversão espiritual é uma busca de sentido, uma busca da verdade dentro de si mesmo, e não em Deus. E a gente aprende pelas Escrituras que a verdade que liberta, ela não está dentro de nós. Ela vem do Filho de Deus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. A verdade que liberta vem do alto. Você não vai encontrar a verdade dentro de si mesmo. Então siga seu coração, faça o que te faz bem. Né, como diz um cantor, faça o que te faz feliz, com amor no coração. Aí você diz, nossa, que lindo. É nada, é Satanás cantando palavras lindas para nós. Purinho. Então as pessoas se alienaram de Deus, da história e da comunidade, e buscam viver para o seu próprio bem-estar. Casamento virou isso, família virou isso, bem-estar. Não é à toa, irmãos, que casamentos se desfazem com muita facilidade hoje em dia. Porque enquanto fizer bem-estar, enquanto for bom para mim, eu sigo casado. Enquanto meus filhos forem bons para mim, eu fico aqui com eles. Quantas pessoas não abandonam seus filhos hoje em dia? Né? Porque está atrapalhando minha vida, meu bem-estar. Então, vivemos numa sociedade hedonista, que busca seus próprios prazeres. O Evangelho é o poder de Deus para mudar essa realidade na vida de tantas pessoas. Então, para a gente refletir e praticar, nós não devemos legitimar aquilo que a cultura define como casamento e família e que não se adequa ao padrão de Deus. Nós não podemos legitimar. O que é casamento? O casamento é isso que a gente acabou de falar, do que a Bíblia diz. O que é família? É o que a gente acabou de falar, de acordo com as Escrituras. O homem se junta à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. É dali que vêm os filhos, é dali que formam a base da sociedade. O mundo quer mudar isso, mas nós não podemos de nenhuma forma legitimar isso. Dizer que está tudo bem, que é normal, que é assim mesmo, não é. Isso está fora dos padrões de Deus. Segundo, celebre a família como um dom divino para o nosso bem e para o louvor da glória de Deus. A família é um dom de Deus. É um dom de Deus. Imagine só. Nós temos a possibilidade de ter alguém do nosso lado, né? A nossa casa, temos uma casa, temos lá ter a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, ou seja quem for, mas foi aquelas pessoas que Deus te deu. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Então você deve celebrar a família como um dom que vem de Deus, que é para o nosso bem e para a glória de Deus. E terceiro, negar a mentira que o mundo tenta nos impor, dizendo que toda família é válida. Nós negando essa mentira que o mundo tenta nos impor, isso pode nos levar a sofrermos uma grande pressão social.
que a cada dia vai aumentando, né? Nós ainda não estamos nessa panela de pressão, mas eu acho que já dá para sentir que o mundo cada vez mais nos odeia. Porque a gente ama a verdade, né? E as pessoas odeiam a verdade. É por isso que elas querem redefinir a verdade. Não, verdade é... para você é uma coisa, para mim é outra. Porque aí ninguém mexe com ninguém, né? Não é? Se eu disser, cada um tem sua verdade, então ninguém mexe com ninguém. Porque cada um tem sua verdade. Só que eu não posso olhar para essa parede que é branca e dizer, ela é preta. Eu não posso. Mesmo que fulano chore porque está dizendo que é branca, que é preta. Eu vou dizer, não, é branca. Não, mas eu quero que seja preta. Mas é branca. Mas você é muito ódio no seu coração. Mas é branca. Eu não posso dizer outra coisa. Então, negar a mentira que o mundo tenta nos impor vai nos causar grande pressão social. Mas lembre-se o que disseram os apóstolos, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a cultura tenta nos impor os seus padrões, mas como filhos de Deus, como servos de Deus, nós temos que seguir os padrões de Deus. E eu não estou falando que a gente deve sair por aí odiando as pessoas, dizendo que as pessoas vão tudo para o inferno, que esse mundo está tudo entregue a Satanás. Não é isso. A gente não precisa fazer isso, não. O mundo, ele caminha para abraçar Satanás sozinho, né? Mas a gente precisa, na proclamação do Evangelho para o mundo, falar a verdade. Isso pode nos custar muita coisa. Isso pode te custar perder amizades, perder a simpatia de pessoas na sua escola, né? Tem professores universitários cristãos que perdem o respeito, né, dos outros, né? Porque se posicionam. Porque diz, não, isso aí está errado. Que safadeza é essa? Está errado. Não é correto isso. Então usam as máximas, né? Não, isso aí é ódio, discurso de ódio. Misógino, machista, taxista. E por aí vai. Então, lembre-se disso, né? O mundo vem com a sua mentira e tentando nos fazer se adequar a ele. Isso gera pressão, irmãos. Gera pressão. Especialmente quando você faz parte de algum grupo específico. Então, quando você se posiciona na sua faculdade, boa parte daquelas pessoas podem não gostar mais de você. No seu local de trabalho, as pessoas podem não gostar de você, vão lhe perseguir. Né? Em muitos lugares, só em você dizer que é cristão, as pessoas já têm raiva. Já têm raiva. E deixa elas odiarem, né? A gente quer amá-las. A gente quer amar essas pessoas. Amar com a verdade do Evangelho, não com a mentira do mundo. Então, lembre-se disso. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a família, de acordo com o padrão de Deus... É isso que está descrito, né? Começa com isso que está descrito em Gênesis 2, em Mateus 19, nas palavras de Jesus, e Efésios 5, com as palavras do apóstolo Paulo. O homem se une a uma mulher, ambos se tornam uma só carne. E nas palavras de Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou, colocando de outra maneira, o que Deus fez, ninguém mude. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, nos lembrando, Deus, aquilo que foi estabelecido desde o princípio da história da humanidade, que é a história, inclusive, da família. Obrigado, Deus,
porque a Tua palavra é muito clara em nos instruir, nos ajudar a discernir o que ocorre hoje no mundo. O mundo odeia a verdade, o mundo odeia o Senhor. Mas nos ajude, Deus, a nos posicionarmos com sabedoria e também com jeito que não afete o testemunho do Evangelho, que é o mais importante. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.